adora praticar esportes e cozinhar. E há mais ou menos um ano, ela tirou de sua rotina alimentar o carboidrato. A belíssima Raquel Capanema abre as portas de sua casa para o nosso programa para ensinar uma de suas deliciosas receitas. E é claro que o Pense Sabor não poderia ficar fora dessa. Vamos lá conferir qual é o prato? Olá, Raquel! Olá, tudo bem? Tudo! Vamos entrar? Vamos! Raquel Capanema Tomás Viana, do Rio de Janeiro. Graduada em jornalismo pelo UniBH. Especialista em mídia eletrônica, rádio e TV. Atualmente trabalha como apresentadora na Rede Minas e como editora de texto na Record. Quero saber qual é a receita que você vai me ensinar. Olha, como o tempinho esfriou um pouquinho, eu pensei em fazer uma comidinha comfort food, assim, aquela comidinha do abraço. Vai ser um creme de abóbora com carne seca, uma bananinha da terra e tem uma surpresa de sobremesa também. A cereja do bolo? A cereja do bolo. Então você me apresenta a sua cozinha? Vamos lá? Então vamos Por lá. favor, vem pra aí, gente. Aqui é a cozinha, as coisinhas já estão mais ou menos preparadas, pra já adiantar um pouquinho. E quais são os ingredientes? Bom, a gente tem aqui abóbora, que eu já deixei cozida só pra facilitar mesmo, a gente tirar a casquinha. Aham. Cebola, gengibre, que dá o tchan, alho, tem bacon delícia, carne seca. Esses são os ingredientes do prato, que é o nosso prato de sal, né, que é da nossa sopinha. Eu tô fazendo agora uma bananinha, que é a banana que a gente vai colocar como uma guarnição. Eu tô colocando 3 bananas, eu corto ela bem fininha. Ah, sim. Ela pode ser frita, dá pra fazer frita, não tem problema, mas eu prefiro fazer ela assada. Então eu vou cortando ela bem. Você tá vendo que ela não é uma banana que ela tá muito madura, não. Aham. Porque quando ela tá muito madura, ela não fica tão crocante. E tem muita gente que defende, né, já falando assim de alimentação, o uso da banana verde, que faz bem, é um carboidrato complexo, um amido resistente. Não é o caso aqui não, mas vamos trabalhar no funcional, porque funcional e gostoso é tudo de bom, né? Nossa. E você gosta de cozinhar, Raquel? Gosto. Hoje em dia eu consigo cozinhar todos os dias. Eu que faço meu almoço. Às vezes, por exemplo, eu pego um domingo assim, passo ele cozinhando, deixo as comidinhas congeladas. Depois de um tempo que você aprende a cozinhar e sabe o que te faz bem, é tão difícil você comer fora. Não que eu não coma fora, eu como fora, adoro comer fora. Mas a gente fica mais criteriosa, vamos dizer assim. E essa vontade de aprender a cozinhar, de cozinhar, vem desde a infância? Desde a infância. Desde a infância? É. Meu pai e minha mãe sempre cozinharam. Mas o meu pai cozinhava, meu pai é falecido, ele cozinhava tão bem, ficava tão gostosa a comida dele. E eu sempre perguntava coisas, pai, mas como é que você consegue esse sabor? E ele sempre trouxe, ele é perto de Goiânia, de Dom Joaquim, ele sempre trouxe essas coisas assim você tem que colocar uma pitadinha de sal no doce. Umas dicas assim infalíveis. Que dá realmente um toque fazem a diferença diferente. nos pratos que eu faço. Então eu sempre me recordo assim das dicas dele. Então aqui, olha, eu tô colocando as bananinhas, né? Uma assim do ladinho da outra. Ficarem assim crocantes assim, bonitas. Elas vão virar tipo um chips. E Raquel, então o Essa vai pro incentivo forno. para cozinhar foi de seu pai? Dos dois, mas é da fome mesmo, tô brincando. Não, eu sempre fui muito comilona, sempre gostei muito de comer. Acho que comida é um momento de comunhão, é onde as pessoas estão juntas, onde a gente celebra a vida. O alimento é uma coisa também que é muito importante, porque eu acredito, sempre acreditei muito naquela máxima de que você é o que você come, e é verdade mesmo, né? Sempre acreditei. Meu pai, infelizmente, ele faleceu vítima de câncer. E a gente acreditava muito que ele poderia ter uma vida melhor, né? Assim, uma saúde melhor com os alimentos. Nos últimos anos da vida dele, a gente apostou muito na culinária funcional e a gente conseguiu, assim, uma qualidade de vida bem superior a que o médico, por exemplo, acreditava que ele ia ter. Vou colocar no forno. Então vamos agora. colocar no forno. Já tem umas no forno, eu quero até dar uma olhadinha. E aí fica no forno mais ou menos por quanto tempo? Olha, essa aqui, olha, já tá no forno já tem um tempinho. Tá vendo como é que ela vai Olha. mudando? Olha! Deixa eu ver se tem necessidade dela. Até a corzinha mudou, lembra É que você gostou verdade, daquela cor mais? aham. Mas ela não tá torradinha do jeito que eu queria. Então ela vai voltar pro Vai forno colocar essa mais um daqui. pouquinho, Vou, né? vou sim.
É necessário mesmo a banana ou para quem não gosta de banana pode substituir por uma outra fruta, alguma coisa? Não precisa, eu acho que não precisa nem usar. Se a pessoa não gosta de banana, eu acho às vezes que, não sei, a abóbora e a batata, não sei se ia ficar... Você faz uma Acho combinação. que fica over, né? Fica, Mas né? quem sabe? O meu marido, por exemplo, ele acha que batata frita palha fica bom com qualquer coisa. Então, às vezes, botar uma batatinha frita palha pra dar crocância, que eu acho que o grande lance de um prato são texturas. Você já reparou, às vezes o sabor é bom, então, mas uma textura também te inspira. Então, o grande lance desse prato, a banana, ela tá aí, menos pelo sabor, por isso que eu coloquei uma banana que não é tão assim, com aquele sabor ativo de banana, que dá o mas é né? pra dar aquela crocância mesmo, você comer, porque a gente vai estar tomando um caldinho, mas ele vai ter um crocante sim. Bom, vou dispensar essas bananas, agora eu vou passar pra nossa sobremesa. Aqui, olha, até a maçã já tá ficando um pouquinho coloridinha por causa do contato dela com o ar mesmo. Mas se eu passar um limãozinho nela aqui, isso vai acabar. Só que antes de espremer o limão, eu vou pegar um pouquinho das raspinhas do limão. Esse limão já tá lavadinho. Essa foi uma dica até que eu aprendi com um professor e jornalista, que é o Rush Marcelini. A única dica em relação ao raspinha do limão é muito cuidado pra gente raspar apenas essa parte aqui, olha, a mais verdinha mesmo. Porque quanto mais fundo a gente for, aqui vai saindo a raspinha, vai ficando amargo. Então agora vem me ajudar aqui, irmãozinho. Ele vai dar um azedinho também no prato. Não é um festival quando você tá comendo? É. Textura, sabor, Cores, a questão não é? visual. É uma festa pros sentidos. Deixa eu picar mais uma maçãzinha aqui. E aqui são quantas maçãs? Eu tô colocando, como essa maçã, tá vendo? Eu acho ela muito pequenininha. Tipo, uma maçã pra cada pessoa, pra cada convidado. Sim. Corto ela. Vou colocar uma maçã verde. Essa maçã é a maçã Fuji. Uma coisa muito interessante que eu descobri, você sabe o que é a maçã? Qual que é o fruto da maçã? E na verdade é isso aqui que eu tô retirando. Essa é a fruta. Isso aqui, eu não me lembro, eu não vou me recordar, né? Do que é o nome científico e tudo. Mas é como se isso aqui, o que a gente realmente come, chama de maçã, na verdade é uma capinha pra proteger a fruta, que basicamente seria isso aqui. Agora, eu vou colocar uma maçã verde pra dar um ácido mesmo. Ela não é tão doce, mas a ideia dela aqui é exatamente isso. Junto com o limão, fazer essa quebra. E você tirou mais ou menos um ano o carboidrato da Exatamente. sua dieta, da sua rotina alimentar, né? É só, tipo, eu brinco que é pra ver Deus. É uma comida de carboidrato simples, um arroz. É uma comida de festa, assim. Não é uma comida que eu como todos os dias. Eu como ela bem pouquinho, assim. Eu acabo priorizando no dia a dia proteínas e gorduras boas, gorduras do bem, assim. E legumes. E de onde que surgiu essa ideia de você fazer isso, colocar isso na sua rotina? Bom, há uns 3 anos eu fui diagnosticada com uma artrite crônica, que basicamente funciona como se fosse assim, uma gastrite. E pensa numa pessoa apaixonada com café. Aí o primeiro diagnóstico foi: Raquel, você vai ter que parar de tomar café. Eu falei, gente, não existe jornalista que não toma café. Então assim, eu vou ter que pedir, vou ter que sair da profissão, eu vou ter que mudar do mundo. Aí eu procurei um especialista em nutrição. E falei com ele, olha, eu tô com um problema sério. Eu preciso tomar omeprazol, porque eu tô com esse problema no estômago, mas eu amo café, eu não quero parar de tomar café. Ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, você confia em mim? Falei, confio. O que a gente pode fazer? Me deu várias dicas, sabe, Tamires? Como, por exemplo, tirar a soja da minha alimentação e diminuir o consumo de carboidrato. E aumentar exponencialmente o consumo de ômega 3. Parei de ter a dor de estômago, não preciso mais tomar o omeprazol. E aí foi assim que eu comecei a descobrir que uma alimentação com pouco carboidrato simples, né? E com mais comida de verdade, seria interessante pra mim. Aí descobri uma dieta que chama dieta low carb high fat. Que em inglês, na verdade, seria baixo carboidrato e mais gordura. Mas é aquela gordura que eu falei, a gordura do bem. Agora você colocou a manteiga, né? Isso, eu tô colocando um pouquinho de manteiga pra dar uma gordurinha. E, na verdade, a manteiga tem uma outra função também. Ela vai dar um pouquinho de sal nesse doce. Nossa, Raquel, mas sal no doce? Não, mas é isso mesmo. Porque ele vai realçar os sabores. Eu quero um pouco de ácido, um pouco de doce, um pouquinho dessa coisa é um meio mix azedinha. de sabores exatamente, mesmo, né? pra ficar contrabalanceado.
Olha o gengibre aí, gente. O gengibre vai estar nos 2 pratos, tanto no nosso prato de sal quanto na nossa sobremesa. Esse aqui é um gengibre em pó. Eu vou colocar bem pouquinho. Só pra dar aquele... Só pra dar um tipo assim, que sabor do Oriente. Nesse prato, aqui ainda vai nozes. Eu tenho também um pouquinho das passas com cranberry, que estão um pouquinho bebidas em água mesmo. Vou botar um pouquinho de canela também, porque canela, gente... Essa casa aqui é de viciados em canela. Um pouquinho de essência de baunilha que eu vou pingar. E, de verdade, isso aqui não tem necessidade de açúcar na minha dieta. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Vou colocar um pouquinho de açúcar mascavo, que fica Perfeito maravilhoso também. Que dá um show de sabor e de aroma. Mas e tem uma outra dica também. Pode colocar mel. Eu já coloquei mel, ficou muito gostoso. E eu tenho uma outra coisa bem bacana, que essa não é tão fácil de encontrar aqui não. Como eu te prometi um strudel, deveria ter aquela coisa da massa, né? Da massa filo, né? Que é a massa folhada. Ah, eu vou ficar devendo, nem tanto. Tem uma essência, que é uma essência que a gente compra, de gingerbread, que na verdade é tipo um sabor de pão de gengibre. E agora, forno. Mais cedo, eu deixei a nossa abóbora, deixei ela cozinhando um pouquinho o suficiente para facilitar que eu retirasse a casca dela. sim. Então, vou pegar a panela aqui. Essa água aqui, então, é uma água que você vai falar assim, toma, que água é essa esquisita? É porque ela já cozinhou aqui dentro. Então, eu vou aproveitar, inclusive, as vitaminas que saíram, né, e ficaram aqui nessa água. Isso aqui tudo depois a gente vai bater. Então eu vou deixar uma cebola roxa. Por que uma cebola roxa e uma branca? Basicamente essa receita, quando eu aprendi, ela era feita com cebola branca. Mas eu adoro o sabor de cebola roxa. Acho que ela dá um diferencial assim no prato. Então por isso que tem um pouquinho da minha personalidade, do meu gosto aí. Tomara que vocês gostem, né? Nossa, eu gosto. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4... 4,5, né? Porque esse aqui tá bem gordinho e esse aqui tá pequititinho. Dentes de alho. E olha ele aí, o gengibre. Aí, sal agora? Não, porque sal engana. Então, vou colocar mais um pouquinho de água. E ela vai cozinhar mais ou menos uns 10 minutinhos. Isso, tempo que a nossa maçã também já tá cozinhando, da nossa sobremesa. E aí, a gente vai passar para a segunda etapa. Nós vamos bater e fazer a carninha seca, que vai ser a guarniçãozinha dessa sopa, pra ficar bem bacana. Ó, um pouquinho de manteiga. Agora esse é o preparo da carne, né? Exatamente. Essa carne é aquela carne de panela mesmo que a gente desfia ela. A gente espera a manteiga dar uma derretidinha. E se não tiver essa carne, pode fazer com uma outra carne? Não. Ah, eu acho até carne moída vale a pena. Sempre uma carninha assim, uma carne de boi, né? Ou de frango, um franguinho desfiado. Quem não gostar de carne vermelha pode desfiar um franguinho assim também. A carne com o líquido dela mesmo, não tem problema. Esse líquido ele vai evaporar enquanto ela estiver cozinhando. Eu ainda vou colocar aqui também esse tomatinho cereja. Parte do bacon eu já vou colocar para soltando o sabor e a outra parte desse bacon que já tá pré-fritinho, né? Ah, sim. Eu vou deixar para colocar depois para ficar crocante. Vou dar só uma misturadinha. E aí fica... E aqui eles sozinhos curtindo, mesmo. então. Exatamente. Enquanto cozinhamos os ingredientes para o caldo de abóbora, vamos para um rápido intervalo e na volta conhecer um pouquinho da apresentadora Raquel Capanema. Raquel, de onde despertou esse interesse pelo jornalismo? Jornalismo é uma coisa muito legal porque
Eu lembro de uma frase de que normalmente não é a gente que escolhe um livro, o livro é que escolhe a gente, né? É ele que tem uma mensagem para passar pra gente. E eu desde pequenininho achava que eu ia fazer alguma coisa em relação à comunicação, mas eu acreditava que ia ser publicidade. E aí quando eu fui fazer a opção pelo vestibular no UniBH, eu descobri que tinha jornalismo manhã, primeira turma de jornalismo manhã, a gente ainda era FAF, nem era UniBH. Aí eu falei, quer saber, eu gosto tanto de escrever, às vezes não é publicidade, às vezes eu não vou vender produtos, às vezes eu vou reportar fatos. Escolhi, quando eu me vi, estava completamente apaixonada assim, pela profissão, assim, já nos primeiros meses assim, de faculdade, assim. Então foi uma coisa, o jornalismo eu escolhi, não vou dizer adulta, né, porque aos 17 anos de idade, eu acho até complicado a gente escolher a profissão que você vai seguir para o resto da vida. Mas desde que eu entrei na faculdade até hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Você não. se descobriu. Me descobri jornalista. E como é a Raquel fora das câmeras? Muito brincalhona. As pessoas até brincam que eu não tenho nada a ver com aquela postura, porque o jornalismo é uma coisa muito séria. É igual um médico, vai operar uma pessoa, você tem que estar inteiro, com muita presença naquilo que você está falando e fazendo, né? Que tendo muita seriedade. Quando você está à frente de um jornal, eu trabalho numa emissora pública, você está trabalhando com informação ali que vai transformar as vidas das pessoas, né? Você tem que ter muita seriedade naquilo, apesar que eu tento até às vezes dar um sorriso, tá? Eu tento manter um jeito leve, assim, no levar a notícia para as pessoas. Mas na hora que desliga a câmera, eu sou da palhaçada, da zoeira, eu sou uma pessoa que gosta de ser alegre, de lidar com pessoas alegres, eu gosto de fazer brincadeiras, é uma coisa que eu trago desde a minha infância. E o que você gosta de fazer nos momentos livres? Momentos livres. Como eu não tive uma infância, foi uma infância dentro de apartamento, eu brinco que eu não fiz muito, não pratiquei muitos esportes. Eu descobri os esportes madura. Então hoje eu faço crossfit. E tem um grupo de meninas também completamente diferentes umas das outras, assim, que se inspiraram dentro do CrossFit, assim, cada uma venceu um obstáculo, uma barreira, ou teve uma melhora na sua qualidade de vida e a gente fica trocando ideias, uma estimulando a outra, porque nem sempre é fácil acordar às 6 horas da manhã para ir fazer ginástica, mas é mais que ginástica, é um momento que a gente tem de desafio, de se desafiar, de testar seus limites, de se conhecer melhor. Eu acho isso muito importante, muito bacana. E são quantas vezes por semana? Eu inventei que eu tenho que participar de campeonato, né? Então, eu participei de 2 campeonatos já. Então, para você participar de um campeonato, você tem que estar bem. E, então, eu tô treinando hoje em média de 4, 5 vezes por semana, mais ou menos. Mas normalmente eu treino 4 mesmo, assim. Mas às vezes dá até umas 6 vezes por semana. E você também, ao longo da sua vida, mexeu com corrida também, né? Agora parou. Eu corri bastante, eu fiz um trabalho muito legal. Acho que a corrida foi o primeiro momento, assim, que eu tive com aquilo que a gente às vezes vê na televisão, né? Que o esporte é capaz de transformar a vida das pessoas, e é mesmo. E na corrida, eu sempre fui muito medrosa, eu sempre tive muito medo das coisas, de me jogar, porque eu achava que eu não ia dar conta, eu ainda não tinha muita fé no meu taco. E a corrida me mostrou isso, porque se eu era capaz de dar a volta na Lagoa da Pampulha, por exemplo, que foi a primeira corrida longa que eu fiz, eu me senti capaz de fazer qualquer coisa. Então, assim, não tem limites pra mim. Então, uma quebra de paradigmas naquele momento ali, em que eu corria, uma atividade física, mas me mostrou muito mais que uma atividade física. Me mostrou que eu era capaz de enfrentar desafios e entregar resultados, entendeu? Então, essa foi a grande contribuição. Aí, daqui a pouco da corrida, eu fui praticando outros esportes e fui apaixonando por cada vez mais outros esportes, enfim, mas basicamente foi isso. Agora, um pouquinho na área familiar. Você falou de seu pai, você falou de sua mãe. Sim. Família para você significa o quê? Tudo. Alicerce, é onde eu posso ser exatamente eu. Porque quando você lida com o público, né? Você pode ser um editor, você pode estar de trás das câmeras, mas quem está à frente das câmeras é aquilo que a gente falou, tem que ter uma certa postura, né? Você tem que maneirar um pouquinho no que é extravagante, no que é exagerado. Você não vai ser aquela que você é no colo da sua mãe. No colo da minha mãe, eu sou exatamente aquilo que eu sou, e isso é muito gostoso. Família, para mim, é um conforto, assim, é estar bem, é ser o que às vezes eu sou, às vezes porque tem partes da gente que a gente não gosta, né? Mas que fazem
da gente o que a gente é. E com eles eu sei que eu posso ser isso e posso melhorar, inclusive, esses defeitos. E aqui na sua casa tem um cantinho específico que você mais gosta de ficar? Acho que todos os cantinhos, assim. É claro que quarto de casal é a melhor coisa do mundo, que eu falo que é quando a gente chega no final de semana, eu e meu marido, a gente tranca a porta, fica cada um juntinho assim, pezinho no outro, vendo televisão, vendo séries que a gente gosta muito, né? Agora tá essa febre do Netflix e de Game of Thrones e todos esses seriados, né? E aí a gente fica por conta ou fica no celular e conversa muito, troca confidências. Eu acho que o quarto do casal é o cantinho mais gostoso, depois da cozinha, né? Que é a cozinha pra comer coisinhas gostosas. E por falar em cozinha, vamos voltar ao prato? Uai, vamos, né, gente? Então vamos? Vamos, a gente tá com fome, então, né? Vamos lá. O chantilly já tá pronto agora. Você colocou 500 ml. aquele a vidrinho, medida, né? vai no vidrinho. Coloquei essência de baunilha a gosto. E tá vendo? A gente bate até virar esses picos firmes, assim, ele nem sai. Nesse ponto, né? Ele Exatamente. não pode soltar do fouet. Exatamente. Vou deixar aqui um pouquinho no congelador mesmo. Agora, nós vamos bater a nossa sopa, porque ela já tá super prontinha. A gente vai batê-la no liquidificador. A gente vai batendo de pouquinho em pouquinho. E a abóbora, ela desmanchando mesmo. Viu que ela né? quase Bem desmanchou, Tamires? Olha só. A cebola ficou transparente, a abóbora já vai para facilitar, inclusive, no processamento do alimento dentro do liquidificador. O gengibre dá um pouquinho mais de trabalho, tá vendo que ele não... Ele ficou um pouquinho mais pedação duro, né? de gengibre. A gente ainda não temperou, a gente vai temperar depois que a gente bater. De pouquinho em pouquinho, para não fazer muita bagunça. Depois de batido, Raquel agora volta pro forno. Exatamente. Né? Pro forno não, pro fogo. Porque ela perdeu um pouquinho, né, nesse processo todo da gente colocar no liquidificador, ela perdeu um pouquinho do calor. E a gente tem que corrigir agora, colocar o sal, né? Deixar ela mais salgadinha. Então ela já tá quase finalizada. Exatamente. Eu vou colocar aqui ainda um pouquinho do creme de leite da nossa sobremesa, que é pra dar uma encorpada assim nela. E vou servi-la com requeijão. Vou usar o sal rosa, que eu amo, adoro. Tô viciada no sal rosa. E a carne também já tá pronta, Já tá prontinha, né? Vamos ver? Então, basicamente, carninha seca com bacon e os tomatinhos. Agora sim. Você acha? Você acha que um pouquinho mais? Mais um pouquinho? Apesar, você tem razão, a carne também ela é mais salgadinha. Não, É mas por só um isso que eu pouquinho. Esse é o restante do creme de leite. Esse é o restante do creme de leite. Então, de verdade, não foram uns 500 ml, não. Foram Eu roubei um pouquinho pra pouquinho. sopa. Raquel, quero agradecer muito pela receita que você nos ensinou, pelas portas que você abriu. Sempre abertas. Por você também, muito obrigada. Aí, vamos provar, né? Vamos provar. Vamos ver se a Tamires vai gostar. Bem difícil de falar assim de improviso, inclusive, porque quem tem intimidade com as câmeras aqui em casa é ela. Eu já sou o contrário, já fico mais nos bastidores e tudo. O que eu acho que a Raquel tem, e o motivo pelo qual a gente dá tão certo, é justamente a questão da leveza. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos um casal normal, por que a gente dá tão certo? Por que eu gosto tanto da Raquel? Talvez porque ela tem esse lado que me equilibra e me completa. Se às vezes eu sou mais ansioso, ela é a voz de pacificação, a voz que segura a onda nos momentos difíceis. Se às vezes é ela que está nervosa, que está um pouco ansiosa, ou um pouco mais,
digamos assim, mais brava, eu que tenho uma voz de pacificação, mas de qualquer maneira, assim, se é para tentar buscar o motivo, o segredo pelo qual a gente tá certo, eu acho que a gente dá muito certo. Eu admiro a Raquel por N qualidades. Essa talvez seja a principal. No mais era isso, só para deixar um recado para você, tá? Meu beijo aqui, amo você muito. Nós vamos fazer uma brusqueta, né, que é um pão, com uns ingredientes bem frescos, tudo que você acha na geladeira, tá? E o primeiro passo que eu vou te ensinar é o pão. Pode ser um pão de sal, uma baguete, tudo o que você tiver em casa, você pega esse pão, corta ele, ok? Dessa forma aqui, tá bom? Em fatias. Cortou essa em fatias, nós vamos para a frigideira e vamos pegar um pedaço de alho, tá? Ele inteiro, vamos só cortar um pedacinho e vamos passar esse alho na frigideira. Aí liga a frigideira, coloca o pão, certo? Para justamente puxar esse gostinho do alho e não ficar uma coisa muito agressiva. Aí depois nós vamos colocar o recheio e vai ficar uma delícia, coisa super simples que você pode servir para os seus convidados, fazer numa festa. E detalhe, custo-benefício, ó, show de bola. Vamos lá? Pode passar à vontade, tá? Não precisa de colocar azeite, não precisa de colocar gordura nenhuma. Nós só vamos dar uma torradinha nesse pão. Passamos o alho na frigideira, tá bom? Vamos pegar o pão já devidamente cortado, tá? Em fatias que dê pra, né, pegar, levar a boca direitinho pro seu convidado. Vamos colocar somente de um lado, tá bom? Eu só quero que faça isso de um lado. Coloca na frigideira, dá uma passadinha assim só para pegar esse aroma do alho e aguarda até dar aquela tostadinha. Se queimar um pouquinho também não tem problema nenhum. Como eu disse, demos aquele susto na frigideira, no pão, né, com alho, e eu vou mostrar para vocês agora como que ficou, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Ficou levemente torradinho, tá? Só de um lado, tá bom? Do jeito que eu falei para vocês. Aí nós vamos reservar aqui na tábua, correto? Agora nós vamos para o recheio, que é o mais gostoso, super fresco e você acha na sua geladeira. Eu peguei aquele tomate cerejinha pequenininho, mas pode ser o tomate que você tem em casa. Corta ele em cubinhos, picadinho, bem bacana. Vamos colocar aqui. Eu escolhi o presunto Parma, né? Mas você pode usar presunto, pode usar o peito de peru. Pica ele bem picadinho e coloca junto com o tomate, ok? Queijo ralado, pode ser um parmesão, um queijo minas, uma mussarela, o que você tiver. Vamos dar uma mexidinha agora, correto? Agora nós vamos colocar um pouquinho de sal. Nem tanto porque o presunto Parma ele já tem sal. Eu vou colocar um pouquinho de páprica picante. Vamos colocar limão, tá bom? Vai dar do gosto de cada um. Pode ser um limão inteiro, meio limão. Temos o manjericão aqui e vamos decorar com o manjericão. Nós vamos colocar aqui não, para ele não murchar. Agora eu vou colocar azeite. A gosto, tá bom? Um pouquinho de pimenta do reino. Agora nós vamos montar a brusqueta. Vamos colocar em cima de cada pãozinho que a gente fez. Uma quantidade razoável por pessoa, tá? Agora nós vamos colocar um pouquinho de redução de aceto balsâmico, tá? Bem pouquinho. Vamos colocar uma folhinha de manjericão para dar aquela refrescância, né? Como eu disse, tá vendo, gente, como é que é simples uma receita dessa e você pode impressionar seus convidados, receber muita gente na sua casa com uma receita super simples dessa, ok? Abraço, gente!